que hoje a gente não vai mais disponibilizar estes treinamentos. Ah, Thalita, por que você não vai mais fazer isso? Na verdade, a gente está trocando a forma de fazer isso. Por quê? Porque tem muita gente que deixa de assistir o Jornal Nacional, tem muita gente que deixa de assistir novela porque está comprometido com conhecimento. E a gente verdadeiramente acredita que o conhecimento, ele é libertador. Eu acredito muito nisso. Então, se você está aqui, se você está assistindo, se você está dedicando o seu tempo, é porque você merece o melhor de mim. E eu vou dar 200% de mim para ensinar você sobre o tema que a gente vai falar. Mesmo que a gente esteja aqui num período de 1 hora, que é o treinamento que a gente faz às terças-feiras, e depois a gente abre para as perguntas, a gente tem aí mais meia hora de perguntas, vocês podem ter certeza que o que vocês podem esperar dos nossos treinamentos? Técnicas. Então, todo treinamento que vocês vão participar, ou vocês vão sair daqui com uma técnica para utilizar, ou com uma receita para utilizar, ou com protocolo, tá? Podem ter certeza absoluta que nesse ao longo de 1 hora e meia que nós vamos ficar juntos, essas informações, vocês vão sair daqui com essas informações, tá? Então, assim, quem me conhece, quem já está nos meus treinamentos, ou quem está chegando agora, sabe que eu tenho uma prática e eu sempre falo para as pessoas que usar óleos essenciais é um estilo de vida. Usar óleos essenciais não é hoje eu comecei a usar os óleos essenciais e acho que hoje uma aplicação ou uma gota vai mudar a sua vida. Na verdade, uma gota pode iniciar o processo de mudança na sua vida, mas não é somente ela que vai transformar a sua vida. Então, usar óleos essenciais é hoje, amanhã e depois, tá? Sempre. E aí, eu estava fazendo esse treinamento hoje, gente, foi tão gratificante que eu pensei em algumas pessoas enquanto eu estava fazendo. Foi muito mexeu muito comigo fazer, né? Tá escrevendo e saber exatamente o que eu ia falar, qual era a parte mais importante, qual não era tão relevante. E aí, de novo, né, me veio o porquê eu faço isso. O porquê eu acordo todos os dias. Por que eu fico aqui para conversar com vocês sobre óleos essenciais, né? Foi a partir do momento que eu mudei a minha história, que eu mudei a minha vida. E as pessoas, quando elas falam comigo, elas falam assim: nossa, Thalita, mas quando você fala de óleos essenciais, seu olho brilha, é diferente, a gente vê uma energia saindo de você quando você fala dos óleos essenciais. E foi a partir do momento que eu verdadeiramente encontrei o meu propósito. E esse meu propósito está muito linkado com as histórias que vocês contam para mim. Porque se eu estou aqui e se eu acordo todos os dias de manhã, é porque tem muita coisa fazendo sentido. E um dia eu falei para mim que se eu mudasse e transformasse a vida de uma pessoa, já ia ser mais do que suficiente. E hoje a gente trabalha com centenas de pessoas e é incrível. E eu comecei a pensar que eu queria ser uma colecionadora de histórias. Então, eu quero saber um pouco da sua história. Eu quero saber se você está aqui, se você segue a gente, se você participa, se você tem, ou se você teve, ou se a sua vida vai começar a mudar a partir de um webinário que você está participando com a gente. Então, eu comecei a pensar sobre como eu ia colher essas histórias. E aí eu pensei, poxa, podia ser uma hashtag, mas não tem que ser uma hashtag assim, qualquer coisa. Tem que ser uma coisa que fosse muito meu, muito pessoal, muito que eu vivo, muito transformador. E aí eu criei essa hashtag Viva Naturalmente, porque tem tudo a ver, na verdade, com o que eu faço, com o que eu penso. Então, o Viva Naturalmente é você viver de uma forma natural, com os óleos essenciais na sua vida, no seu processo de vida, e a mente, ela faz todo sentido nesse processo. Então, nos nossos treinamentos, vocês sempre vão encontrar eu falar sobre
estudos científicos eu sempre vou trazer, tá? Hoje vocês vão ver aqui ao longo desse 1h30 que nós vamos ficar juntos, sempre tem estudos científicos que eu pego, tem a ver com espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, e tem muito a ver com a natureza. Então, eu juntei essas 3 coisas e vocês sempre vão ter isso no meu treinamento, tá? Essa questão que eu falo para vocês, essa conexão, esse olhar, essa energia, a gente não pode deixar de fora essa espiritualidade que a gente carrega nos nossos treinamentos. Então, vocês sempre vão ter isso no meu treinamento, tá? Sempre, quem me conhece sabe. E então, se você está aqui conectado pela primeira vez, eu queria que você soubesse disso, tá? Então, vamos lá. Dados-se todos os recados, tá? Então, quem participa da aula... Detalhe, eu vou parar de falar, de dar recado e vou partir para a nossa aula, mas ao longo do nosso treinamento de hoje, que eu for falar sobre endometriose, sobre infertilidade e óleos essenciais, eu vou falar os óleos essenciais que eu trouxe e vou mostrar, tá? Porém, no final, eu vou passar o protocolo. Então, quem ficar até o final vai saber do protocolo. Quem não ficar vai perder o protocolo, até porque não tem reprise a aula, ok? E aí, nas redes sociais, vão ficar por 24 horas. Aqui no Zoom não vai, porque fechou, fechou. Mas nas redes sociais, tanto no Insta quanto no Face, vai ficar 24 horas. Depois de 24 horas, vai ser retirado. E aí, as pessoas não conseguem mais assistir. E na próxima terça-feira, a gente vai falar mais. Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre quinta-feira. Quinta-feira, minha equipe está preparando um treinamento, tá? Sobre emagrecimento e óleos essenciais. Então, quem quiser saber mais sobre óleos essenciais e emagrecimento, quinta-feira nós vamos entrar ao vivo também falando sobre emagrecimento, tá bom? Então, vamos lá para esse assunto que mexe com muitas mulheres, e não só com mulheres, com uma família como um todo, quanto um casal, né? Hoje, a gente tem a infertilidade e a endometriose, um processo, muitas vezes, eles são ligados. A endometriose é um tipo de infertilidade hoje. E eu queria falar com vocês um pouco sobre idades e sobre o processo fisiológico do nosso corpo, tá? Então, vamos lá. As mulheres que estão nessa fase, que ainda não chegaram aos 35 anos, tá? Eu vou trazer alguns dados para vocês agora, e esses dados são dados científicos, tá bom? Então, mulheres até 35 anos que têm uma vida sexual ativa, elas tendem a engravidar num período de 1 a 2 anos, tá? Isso acontece naturalmente. Se você tem uma vida sexual ativa, tem uma possibilidade de você engravidar num período de 1 a 2 anos, tá? Para ser muito mais precisa, o casal que tem uma vida sexual, que tem relações sexuais 2 vezes por semana durante este período, tem uma tendência de estarem grávidos num período de 1 a 2 anos, tá? Eu queria trazer para vocês também que este fator, quando não acontece a gestação, quando o casal não engravida, muitas vezes este processo ele está linkado a um processo psicológico também. E a gente vai falar sobre isso um pouco mais no nosso treinamento, tá? Mulheres que têm menos de 35 anos, têm uma vida sexual ativa, passou de um período de 1 ou 2 anos e elas não engravidaram, sim, precisam procurar um médico, porque pode estar acontecendo alguma coisa. Pode ser alguma coisa física, mas também pode ser algo psicológico. Tá? E aí a gente passa para um outro setor. A gente vai falar agora de mulheres de 35 a 40 anos. Esse período ele reduz, tá? Então, mulheres que têm uma vida sexual ativa,
e tem entre 35 e 40 anos. Então, ao invés da gente esperar esse tempo, essa abertura, né, de 1 ou 2 anos, isso reduz para 4 a 6 meses. Por quê? Porque a gente está falando de um fator fisiológico, tá? Então, vamos lá. Mulheres que têm uma vida sexual ativa têm que procurar um médico, porque começa a ser um fator muito importante que afeta a infertilidade na mulher, é a questão da idade. Só para vocês entenderem este padrão de idade, quantidade, porcentagem, mulheres que têm 25 anos, elas têm uma chance de engravidar no mês de 25%. Então, mulheres que têm 25 anos têm uma chance de engravidar. E olha só a estatística, olha só quando a gente passa de 25 anos para 40 anos. Depois dos 40 anos, essa chance de 25 por mês que a gente tem, ela passa a ser 5%. Olha como é que cai a probabilidade, a porcentagem dela poder engravidar, tá? E aí o que acontece? Esses 5%, quando ela completa os 40 anos, ou quando ela inicia a fase dos 40 anos, tende uma tendência de diminuir gradativamente até ela chegar na menopausa. E aí, quando ela chega na menopausa, aí realmente acontece dela não engravidar mais. Né? Então, assim, a gente tem uma porcentagem que diminui muito, drasticamente, quando a gente fala no quesito idade. E quando a gente fala no quesito idade, a gente está falando de um processo, de novo, ele é fisiológico e também a mulher, eu não sei se vocês sabem, tá? Mas eu vou trazer essa informação para vocês. Quem sabe, muito bem, quem não sabe vai aprender. Quando a gente começa a ser gerado lá no útero da nossa mãe, a gente já nasce com um número limitado de óvulos. Então, depois que a gente nasce e vai acontecendo o processo, quando a gente nasce e a gente tem uma quantidade de óvulos a ser liberados ao longo de nossas vidas, que é através das menstruações que nós temos, eles também se encerram na menopausa. Tá? Então, assim, para quem não conhece, está descobrindo agora, a gente tem uma quantidade de óvulos para serem liberados ao longo da nossa vida até a gente chegar na menopausa, tá? E o que acontece? Isso é muito importante eu falar, gente, porque hoje a gente vive no mundo de empoderamento. A mulher, ela está cada vez mais ativa, cada vez mais a mulher, ela está conseguindo mais espaços, ela entra no empoderamento feminino, é uma liberdade, é uma expansão, é no trabalho, é em casa. Antigamente a gente tinha um padrão, né? Há muitos anos atrás, a gente seguia um padrão. Geralmente, qual era esse padrão? O homem trabalhava, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. E depois, o que começou a acontecer? A mulher começou a tomar o seu lugar na sociedade, a mulher começou a ter o seu lugar na sociedade, a brigar pelos mesmos direitos na sociedade. E o que começou a acontecer? Com isso, as mulheres começaram a trabalhar, com isso as mulheres começaram a estudar, com isso veio o direito da igualdade, e com o direito da igualdade, o que começou a acontecer? As mulheres começaram a colocar o trabalho, né, o patrimônio. Então, primeiro que eu monto o meu estudo, o meu trabalho, eu monto o meu patrimônio, então eu tenho a minha casa, eu tenho o meu dinheiro, eu tenho as minhas rendas, eu tenho uma estabilidade, e depois que eu tiver a estabilidade, eu posso pensar em ter filhos. Eu estou contando isso para vocês com uma história, tá? Só para vocês entenderem como é que a gente está
como hoje em dia começa a funcionar as mulheres tendo filhos com mais idade, principalmente nos 40 anos. E aí, o que acontece? Quando elas começam a entrar nesse processo de que, ok, eu já entrei neste mundo que eu queria, eu já tenho uma posição social, eu já adquiri um patrimônio, eu já tenho uma liberdade, então agora eu posso ter filhos. E aí que começa o grande pesadelo, muitas vezes, dessas mulheres que chegam aos 35 e os 40 anos, que é onde verdadeiramente a idade ela tem um peso. Não tem como a gente negar e falar, não, isso não acontece. Né? Então, o peso da idade nesse quesito é um dos processos, sim, que pode gerar uma infertilidade, pode gerar um momento também psicológico, que aí vai também afetar essa parte da infertilidade, né? Então, o que os óleos essenciais, eles podem nos ajudar. Eles podem nos ajudar neste processo de que quando nós temos mulheres, que hoje nós temos muitas mulheres empoderadas, muitas mulheres querendo a sua posição na sociedade, mas também querem ser mães. E isso tem uma tendência de ser mais tarde agora. E quando é mais tarde, há um processo fisiológico. E quando há um processo fisiológico, os óleos essenciais, eles podem ajudar, sim, nesta questão. Tá? Então, eu vou trazer aqui um óleo essencial que, para mim, é um dos melhores óleos essenciais quando a gente fala sobre hormônios, sobre infertilidade, o Salves Clareia, tá? Então, eu acho que, aqui, ó, vou mostrar aqui no Insta, vou mostrar aqui no Face e vou mostrar aqui para vocês. Olha só, é o nosso Clar Sage, tá? Então, esse é um óleo muito poderoso no quesito de hormônios e no quesito de infertilidade, tá? Então, esse é o primeiro óleo. Quando a gente fala em um óleo único, Thalita, eu vou usar um óleo essencial. Qual é o óleo essencial que você pode e deve, o mais recomendado para você usar? O Salves Clareia. Tá? A gente tem algumas experiências de pessoas que usaram esse óleo, tá? Pessoas que fizeram tratamentos muito invasivos. Não sei se pessoas que estão aqui na sala, ou que estão aqui no Face, ou que estão aqui no Insta, já fizeram ou participaram de processos de pessoas que queriam engravidar e estavam fazendo tratamentos. Os tratamentos, eles mexem muito com o psicológico, né? Até quando a gente fala de óleos essenciais, a gente não está falando de óleos essenciais ou tratamento propriamente dito, a gente está falando de um processo psicológico que é colocado na cabeça desse casal que está tentando engravidar. Né? Então, é um procedimento invasivo, não tem garantia que aquilo vai dar certo, e é uma quantidade de hormônios que são colocadas no corpo da mulher que são muitas vezes muito agressivas, principalmente no quesito psicológico. Eu já tive alguns amigos muito próximos que fizeram esse processo e a gente viu bem de perto como é que funciona isso, né? Que é muito delicado esse processo para um casal. Então, quando a gente fala de óleos essenciais, a gente não está banindo também os tratamentos, tá? A gente está dando uma possibilidade, uma outra possibilidade, uma alternativa para se usar óleos essenciais para infertilidade. Então, a sálvia é um ótimo óleo para ser usado. E aí a gente vai falar que ela é utilizado. E aí eu vou dar o protocolo para vocês, tá? A gente vai usar óleos essenciais topicamente, internamente e aromaticamente. Não tem como a gente falar sobre infertilidade, endometriose e a gente não falar das 3 formas de uso, tá? Então, quem tiver
este problema de infertilidade, quiser usar os óleos essenciais como auxílio. E aí eu vou falar uma coisa também que é muito importante, tá? A gente tem uma escala. Sempre a gente vai ter escalas, tá? A gente vai ter escalas daquelas pessoas que vão fazer procedimentos, e eu não estou dizendo de uso de óleos essenciais, eu estou dizendo para tudo, tá? Então, vão ter pessoas que vão usar, por exemplo, então elas têm um processo de infertilidade, tá? E fizeram tratamentos, como eu falei para vocês, há mais de 2 anos, não deu resultado, e usando o óleo essencial de salva esclareia por 3 meses. 3 meses o casal conseguiu engravidar. Tá? Então, assim, é muito libertador, mas a gente fala também de pessoas que fizeram tratamentos muito mais longos e que tiveram resultado com o próprio Sálvia com menos de 1 mês e meio. O casal conseguiu engravidar. Então, a gente vai ter nessa escala pessoas que vão utilizar e que vão engravidar muito rápido. Vão ter pessoas, que é a grande maioria, tá? Que vai ter um percurso para utilizar os óleos essenciais, que é o que eu sempre falo para vocês, não é de um dia para a noite que aquilo se transforma, é hoje, amanhã e depois. Então, você precisa criar um novo hábito, você precisa estar disposto a fazer, a usar e fazer aquele processo que nós estamos falando, tá? Então, se você que estiver nesta grande maioria, você precisa de um tempo muito maior para se usar os óleos essenciais e ele verdadeiramente fazer o efeito no seu corpo e fazer com que você tenha sucesso, tá? E a gente sim vai ter uma outra minoria que não vai engravidar. Tá? Então, a gente não está aqui para colocar receitas mágicas, para falar coisas mirabolantes, a gente está aqui para realmente falar a verdade, educar e ensinar vocês como usar óleos essenciais e ser mais natural. Mas a gente tem essa minoria que não vai engravidar e tem a grande maioria que vai ter que usar os óleos essenciais, sim, ao longo, um período mais longo, e vão ter aquelas pessoas que também é uma minoria que vão engravidar, como eu trouxe aí a experiência desses 2 casais em específicos, que usaram o Salve Esclareia e realmente conseguiram engravidar depois de tratamentos muito longos, tá? E a gente falou de infertilidade e eu queria falar um pouco sobre endometriose também, né? Porque a infertilidade ela pode ser de vários fatores, não só a infertilidade, eu falei que pode ser em um processo psicológico, né? E você não ter absolutamente nada, e isso ser só um psicológico. A gente pode ter outros fatores e não ser uma endometriose, tá? Mas hoje o nosso assunto é sobre a endometriose e eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que é, na verdade. Muitas vezes, muitas pessoas falam muito de endometriose. Ai, a pessoa tem endometriose, Thalita, qual é o óleo que eu uso? E a pessoa não sabe nem o que é. Sabe que dá muita dor, sabe que às vezes o fluxo é muito intenso, mas não sabe exatamente o que é. Então, hoje eu vou falar para você entender de uma forma muito simples, tá? Porque, assim, os nossos treinamentos não dá para a gente ser tão técnico, porque senão a gente ficaria aqui horas e tudo bem para mim, mas às vezes não é tudo bem para vocês. Então, o que é a endometriose? É uma condição que o tecido, ele reveste o útero, tá? E aí ele começa a crescer em outros locais. Então, ele começa a crescer nos óvulos, ele começa a crescer atrás do útero, ele começa a crescer nas tubas uterinas. Então, isso faz com que a pessoa tenha uma infertilidade, e isso também faz com que a pessoa sinta muitas dores mesmo, né? Às vezes a pessoa vira e fala assim, eu tô com cólica. Aí outra pessoa fala assim, todo mês ela fala a mesma coisa, nossa. Aí fala que não veio trabalhar porque tá com cólica, nossa. Mas é realmente uma dor muito intensa que a endometriose causa. E tem mulheres, de novo, a minoria, que não tem dor.
tá? Mas a maioria das mulheres sentem dores por conta deste tecido, tá? Então, eu vou trazer mais 2 óleos essenciais e eu quero falar sobre ele, inclusive quem é cadastrado e que está aqui, ele está na nossa promoção. Deixa eu já fazer uma... deixa eu dar uma dica aqui, né? O Copaíba. Gente, o Copaíba, e de novo, eu trouxe esse óleo essencial e não foi porque eu gosto do Copaíba ou porque ele está em promoção na Doterra e eu achei legal, tá? Eu trouxe o Copaíba porque foram feitos estudos científicos referente ao Copaíba e a endometriose e o que, na verdade, o óleo de Copaíba ele faz. Tá? Ele é extremamente importante. Deixa eu só conectar aqui. Espera aí. Ele é extremamente importante para diminuir os tecidos. Lembra, eu acabei de falar para vocês o que é endometriose. São os tecidos que são os tecidos que são sobrepostos, né? Que eles são aumentados, na verdade. E o Copaíba, ele faz o quê? Ele faz com que esses tecidos tenham uma grande diminuição e faz com que esse tecido que está atrapalhando o processo da fecundação e causando essas dores, ele realmente, a mulher, o casal que queira engravidar, tenha êxito, tá? Usando o óleo essencial de Copaíba, porque ele faz esta redução. Isso não é a Thalita que está falando, isso foram estudos científicos que comprovam essa prática de diminuição dos tecidos, tá? Então, um óleo que não poderia faltar para quem tem endometriose é o óleo de Copaíba. E aí a gente vai colocar, junto com o óleo de Copaíba, o óleo essencial de melaleuca, tá? Esses 2 óleos, o óleo essencial de melaleuca, ele é extremamente importante para quando a gente tiver que fazer esse impacto no nosso corpo, tá? Quem tem endometriose, peraí, gente, deixa eu só colocar aqui, pronto. Vamos lá. Quem tem endometriose sabe das dores que são causados e sabe como você ter endometriose. Geralmente, quando fala assim, eu tenho endometriose, eu não posso ter filhos, né? Então, quando a gente linka o óleo essencial de Copaíba junto com melaleuca, a gente causa um impacto. Tá? Isso a gente está falando de uma forma de usar óleos essenciais de uma forma de ingestão, que eu vou ensinar para vocês, tá? Então, a gente entra como um impacto no corpo, tem que ter esse impacto no primeiro momento, tá? Por isso que a gente também traz o Copaíba junto com o óleo essencial, o melaleuca junto com o óleo essencial de Copaíba, e a gente vai usar uma dosagem um pouco maior no início, e depois a gente vai diminuindo. Por quê? Porque o corpo precisa sentir, ele precisa receber e equilibrar esses hormônios que não estão funcionando muito bem. Tá? Eu queria falar para vocês também sobre a disciplina que a gente precisa ter em usar esses óleos essenciais, tá? Eu estou trazendo aqui um protocolo, um método muito eficaz de forma científica. Lógico, deixa eu já falar como todo mundo está aqui me ouvindo, para depois não vir em cima de mim falando a Thalita disse que o protocolo é assim para todo mundo. O que acontece? Cada ser humano é um ser humano, né? Cada pessoa é um indivíduo e cada pessoa vai reagir de uma forma diferente, tá? Mas os protocolos que a gente está passando aqui,
vocês podem utilizar, e aí vocês vão fazendo as dosagens conforme vocês estão utilizando, tá? A gente está aqui para ensinar vocês como usar óleos essenciais de uma forma mais simples, tá? De uma forma com que você possa ter um estilo de vida diferente. E esse estilo de vida requer disciplina. E essa disciplina requer conhecimento. Então, todos os protocolos que eu passo aqui para vocês e que eu vou passar aqui para vocês, tem principalmente este protocolo que a gente está falando muito de hormônio, a gente está falando muito de glândula, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, assim, é muito importante que vocês saibam que o protocolo que a gente passa é um protocolo que vocês podem utilizar, mas a gente vai dosando esses óleos essenciais para cada pessoa, tá? Mas uma prática os 3 modos de uso as pessoas que têm fertilidade e endometriose precisam fazer, tá? Na verdade, quando eu falei para vocês que a gente usa o melaleuca e o copaíba, no primeiro momento para a gente ter um impacto, porque é importante vocês entenderem que os óleos essenciais, eles se conectam com o nosso corpo, e eu já falei várias vezes sobre essa conexão que a gente tem com os óleos essenciais e o nosso corpo. Então, eles fazem um processo de reeducar e equilibrar os nossos hormônios. Tá? Então, quando você usar o sálvia, quando você usar o melaleuca com copaíba, você precisa entender que esse impacto que a gente vai dar, que a gente está falando desse protocolo, é esse equilíbrio que a gente quer que aconteça no nosso corpo. Porque quando a gente tem disfunções hormonais, principalmente, ou quando a gente tem até um processo psicológico, tem coisas que não estão funcionando muito bem. E se as coisas não estão funcionando muito bem, tem coisas que estão desequilibradas. E os óleos essenciais, eles fazem esse equilíbrio no nosso corpo. E, na maioria das vezes, não é um processo rápido, não é um processo de hoje, amanhã, engravidei. Tá? É um processo que requer um tempo, que requer um período, e aí é de corpo para corpo também, de pessoa para pessoa, tá? Eu falei para vocês no início da aula, e eu venho falando aqui ao longo do nosso treinamento, sobre a parte psicológica, né? E a infertilidade também tem muito a ver e está linkado ao nosso cérebro. Gente, isso aqui que eu vou falar para vocês é muito importante. A gente tem uma glândula chamada hipófise, tá? Essa glândula, ela está no nosso cérebro. E o que acontece? Quando a gente tem uma disfunção dessa glândula que chama hipófise, eu vou falar o nome dela aqui de novo, eu vou repetir para vocês, tá? Quando a gente tem uma disfunção dessa glândula, ela pode levar o desequilíbrio e afetar os nossos óvulos. E aí, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, quando a gente passa algum protocolo de inale um óleo essencial através do difusor ou pinga uma gota de óleo e sinta o aroma, né? Eu vou pingar aqui, ó, o Lang Lang, ó. Aqui, ó. Quem tá aqui, Lang Lang, quem tá aqui, Lang Lang. Então, quando a gente faz isso aqui, ó, pinguei. Não precisa esfregar, tá? Só espalhar. Gente, vocês não sabem como o nosso corpo reage com uma simples gota de óleo essencial e com esse processo inalatório, tá? Então, quando a gente está falando de infertilidade, que
ele é linkado ao cérebro e tem uma disfunção dessa glândula e tem um desequilíbrio e afeta a nossa ovulação, a gente está falando também que os óleos essenciais inalados, eles fazem com que tenha um equilíbrio na função da nossa glândula chamada hipófise. Consequentemente a isso, você equilibra a função dos seus ovários. Então, a gente inalando, e aí eu vou trazer alguns outros óleos essenciais, olha só. A gente inalando óleos florais ou óleos de flores, e aí eu vou trazer 3, tá? O Lang Lang, que é esse que eu tô sentindo que eu amo de paixão, o Lang Lang. O gerânio e o lavanda. Quando a gente coloca esses óleos essenciais no difusor e a gente começa a se beneficiar do grau terapêutico que tem esses óleos essenciais e o processo que ele vai fazer, gente, isso também é um estudo científico, tá? Não é a Thalita que tá falando asneira porque ela achou que o Lang Lang ou que o gerânio era um óleo bacana para inalar. Tá? Então, olha só o poder que os óleos essenciais têm de equilibrar. A gente está falando de uma glândula, e se vocês saírem hoje da nossa sala e colocarem lá no Google a glândula, e eu vou falar de novo, hein? A glândula chamada hipófise, você vai ver que ela pode acarretar vários distúrbios. Não é só um distúrbio de ovulação, não é só um distúrbio de fertilidade, tá? Ela pode causar vários distúrbios. E quando você começa a fazer a inalação desses 3 óleos, não precisam ser todos, você pode usar só o Lang Lang, ou só o gerânio, ou só o lavanda. Por que geralmente eu trago mais do que um óleo essencial? Porque às vezes a pessoa não tem o gerânio e o Lang Lang em casa e ela tem um problema de endometria, ela tem um problema de infertilidade. Então ela pode usar o óleo essencial de lavanda. Ah, mas e se ela tem o Lang Lang, ela tem os 3, ela pode usar os 3 de uma forma diferente. Então, um dia ela usa o Lang Lang, outro dia ela usa o gerânio, tá? E às vezes a pessoa não vai gostar do Lang Lang, e às vezes a pessoa não vai gostar do gerânio, às vezes a pessoa não vai gostar do lavanda. Então, ela tem outras possibilidades, tá? Então, só para a gente recapitular e para vocês entenderem que esses 3 óleos de uma forma inalatória, então eu não tenho difusor, Thalita, porque eu sei que as pessoas começam a complicar muito. Ah, eu não tenho difusor, Thalita, então não posso fazer. Pode sim. Você pinga um óleo essencial na sua mão, como eu fiz agora, e faz o processo de inalação. Você pode ficar ali fazendo esse processo por aproximadamente 2 a 3 minutos, tá bom? Óbvio, se você dormir com o difusor do ladinho ali, vai ser muito legal, principalmente se você usar o gerânio e o Lang Lang, que são óleos essenciais afrodisíacos, por exemplo. Pode dar até um up na sua vida sexual aí com seu marido ou com a sua esposa. Né? Então, são óleos essenciais extremamente importantes e eles vão ter essa função de equilibrar a glândula da hipófise e fazer com que a função dos seus ovários vai afetar a ovulação e você venha a conseguir engravidar mais rápido, tá bom? Então, vamos lá. Eu já falei para vocês sobre melaleuca, copaíba, ingestão, tópico, inalatório. Então, a gente vai colocar aí, anotem, a gente vai usar o processo inalatório, tá? Então, se você tiver um difusor, ótimo, use o difusor. Ah, eu trabalho em casa, eu posso levar o difusor para o meu trabalho, então
pinga lá de 2 a 4 gotinhas, isso depende muito do difusor que você tem, tá bom? De ylang-ylang, de gerânio ou de lavanda. Não tenho difusor, mas eu tenho um difusor pessoal, né? Tem gente que tem difusor pessoal. Então, pinga as gotinhas que você vai usufruir deste benefício aí ao longo do dia, se você tiver, se você trabalhar na rua, ou se você não tiver um difusor no seu trabalho, ou se você não trabalhar em casa. Tá? Então, eu não tenho nada disso, Thalita, mas eu tenho um difusor à noite, eu posso colocar. Ótimo, coloco o difusor à noite com um desses 3 óleos de 2 a 4 gotas e você vai ver como esse processo vai ser transformador. Ah, Thalita, quantos dias eu uso? 1, 2, 3 dias? Não, você vai usar no mínimo 30 dias, tá? A gente fala no mínimo 30 dias, porque a gente está falando de hoje, depois e amanhã, um novo hábito, lembra? Então, e geralmente esse processo não é um processo engravidei. É um processo demorado. Então, se é um processo demorado, então você vai usar no mínimo 30 dias para você criar um hábito, porque aí os próximos 30, os próximos 60, os próximos 90, vai ser tão tranquilo que você não vai conseguir dormir sem o difusor do seu lado. Tá? Então, cria um hábito de no mínimo 30 dias você usar esses 3 óleos essenciais no difusor. Thalita, eu não tenho difusor. Olha lá, Thalita, dando mais uma dica aqui para aquelas pessoas que não tem difusor pessoal, que não tem difusor em casa e não quer usar na palma da mão ou se vai dormir. Não tem como ficar inalando ali a mão a noite inteira. Você pinga 2 gotinhas no travesseiro. Pinga mesmo, assim, ó, 2 gotinhas no travesseiro, tá? Nas abinhas do travesseiro. E aí você vai conseguir usufruir deste benefício. Ou seja, não temos desculpa. Nós podemos usar óleos essenciais de várias formas, né? Então, não temos desculpa para não usarmos óleos essenciais. E outra coisa, disciplina. Lembra? Esse protocolo é um protocolo um pouco mais complexo, é um protocolo diferente dos protocolos que a gente passa. Olha, vias respiratórias, use um brief. Então, é diferente. A gente está falando de um protocolo que tem que ter uma disciplina, tá? E aí, a gente vai usar também o uso tópico, tá? Como a gente vai fazer o uso tópico? A gente vai fazer a 5%, tá? Quem não sabe o quanto é a porcentagem de 1, 2, 3, 4, 5%, vocês podem pegar o óleo de coco, tá? Vocês peguem um óleo de coco ou um óleo vegetal da preferência de vocês, mas por favor que sejam natural, tá? E aí vocês vão fazer uma diluição a 5% com o salvo esclareia. Olha aqui, quem está assistindo aqui, quem está assistindo aqui. Então, a gente vai fazer uma diluição a 5%, tá? Com sálvia, e a gente vai passar de baixo ventre essa diluição a 5%, 2 vezes por dia, tá? De manhã e à noite depois do banho, tá? Então, esse é o processo. Fazer o processo inalatório com os 3 óleos essenciais que eu passei, escolha um, né? Usar no mínimo 2 vezes por dia. Ah, Thalita, eu consigo fazer 3. Por que a gente passa 2 vezes? Porque a gente vai ingerir os óleos essenciais também. E tem pessoas que trabalham e não tem como passar o óleo essencial. Então, 2 vezes é o suficiente para ajudar no processo que você tenha com a endometriose, com a infertilidade, tá bom? Então, você passa baixo ventre, não precisa esfregar, tá? Faz realmente uma massagem, passa o óleo essencial e aí vai dormir, põe a roupa, vai trabalhar, tá bom? Mas é importante que tenha disciplina e que use dessa forma. Outra forma que a gente também vai usar o óleo essencial é a forma de ingestão, tá? Então, quem está aqui pela primeira vez, quem não sabe que óleos essenciais podem ser ingeridos, eu não vou entrar
nesse processo de falar sobre ingestão de óleos essenciais. A gente vai fazer uma outra live e vai poder falar sobre isso, ou você pode acompanhar nos nossos canais, e aí você vai ver sobre ingestão de óleos essenciais, que com certeza vai ser um dos próximos vídeos aí dessa semana. Tá? Então, a gente vai ingerir o óleo essencial de melaleuca e de copaíba. Eu trouxe uma cápsula aqui, tá? Quem não curte o gosto, quem não gosta de tomar na água, quem não gosta de tomar no mel porque não pode, porque é diabético, enfim, qual for a desculpa que você também quiser dar para não ingerir o óleo essencial, então eu trouxe a cápsula, tá? Olha aqui, ó. Aqui, vocês, aqui e aqui, ó. Então, eu trouxe a cápsula, tá? Vocês podem encontrar em qualquer casa natural, é super baratinho, tá? Pode comprar na internet, pode ir no shopping, enfim. E aí, vocês vão colocar aqui, tá? Cadê? 3 gotas de melaleuca, olha cá, melaleuca, tá? 3 gotas de copaíba, ó, copaíba, lembrando que o copaíba tá na promoção esse mês. Quem faz 200 PVs ganha o copaíba e 2 de Piblu. Então, colocar 3 gotas de copaíba e 1 gota de óleo essencial de sálvia. Tá? Olha aqui. E a gente vai colocar 1 gota de óleo essencial. A gente vai fazer essa cápsula e vai tomar de manhã, de tarde e à noite. Por que que a gente vai... Ai, Thalita, mas a dosagem não é muito alta? Também não vou falar disso agora, tá? A gente vai fazer isso, é o primeiro impacto que esse protocolo... a gente precisa causar esse primeiro impacto no nosso corpo, tá? Não é um impacto que você vai passar mal, não é um impacto que você vai ter que ir para o hospital, não é disso que eu tô falando, tá? É sobre... para regular verdadeiramente os nossos hormônios. Então, o corpo ele precisa ter essa reação para a gente começar, para o corpo começar a reeducar esses nossos hormônios aí e a equilibrar os nossos hormônios. Então, a gente vai usar essas 3 cápsulas. Outra coisa, quem quiser, outra dica, tá? Tem gente que usa, só coloca os óleos e toma. Tem gente que coloca o óleo de coco ou qualquer outro óleo vegetal, tá? Não tem problema também, tá bom? Então, mais uma dica aí, quem quiser, quem sentir melhor colocando só completando a cápsula com óleo vegetal, também não tem problema nenhum, tá bom? Pode fazer isso sim. Mas quem não quiser também não precisa. Eu não faço dessa forma, eu coloco os óleos essenciais mesmo e coloco para dentro sem nenhum problema, tá? Então, você vai usar por um período de 30 dias. 30 dias consecutivos, de manhã, de tarde, de noite. Então, eu vou relembrar para vocês. A gente vai usar todos os dias ou lang-lang, ou gerânio, ou lavanda, de um processo inalatório. Tá? Ou no difusor, ou difusor pessoal, ou inalando com a mão, não tem problema. Mas a gente vai ter que usar todos os dias. Tá? A gente também vai usar ele topicamente. Lembra? O sálvia 5%, 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Tá? Com óleo de coco natural, por favor. E aí a gente também vai utilizar pelo período de 30 dias o melaleuca, o copaíba e o sálvia. Depois de 30 dias, a gente vai fazer uma redução do uso desses óleos essenciais na forma interna. As outras formas, a gente vai manter o mesmo padrão, tá? A gente vai usar ele topicamente, a gente vai usar ele aromaticamente. Mas a gente vai abrir uma janela de 7 dias, é muito importante, tá? Por conta do óleo essencial de melaleuca, é muito importante que a gente abra essa janela de 7 dias e aí a gente inicie o processo de novo tomando os óleos essenciais. E quando a gente iniciar esse processo de novo tomando os óleos essenciais, a gente pode tomar 1 gota de cada e você pode colocar 1 gota de melaleuca, 1 gota de copaíba e 1 gota de sálvia e tomar 3 vezes ao dia, tá? E aí
Quando você engravidar, se você tiver infertilidade, vai lá na hashtag Viva Naturalmente, conta a sua história, porque eu quero ver você nas minhas histórias, no meu livro de histórias, tá? Antes de abrir, olha, gente, eu tô ficando tão orgulhosa do meu horário. Vocês não sabem quantos puxões de orelha eu recebi ao longo do tempo porque eu estourava o horário. E agora eu não estou estourando mais o horário. Eu tô tão orgulhosa, mas olha que se deixasse eu falava aqui por umas 5 horas aí com vocês. Mas vamos lá. Uma dica. Eu não ia dar essa dica, juro que eu não ia dar. Mas eu vou dar. Quando a gente fala muitas vezes de infertilidade, eu falo, quem fica por último tem a cereja do bolo, né? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre óleos essenciais, infertilidade e a endometriose, que era o que a gente estava falando, muitas vezes essa infertilidade não é da mulher. Ou não é só da mulher. Muitas vezes essa infertilidade também vem do homem. E eu não vou falar muito sobre o homem aqui agora, eu só vou dar uma dica. Dica, tá? Então, se você é um casal que está querendo engravidar e está com alguns problemas e acredita que os óleos essenciais eles podem te auxiliar neste processo, vai uma dica. Você quanto homem, pode usar o óleo essencial de gerânio. Também foi feito um estudo científico sobre o óleo essencial de gerânio para os homens, que nunca as pessoas falam sobre isso. Mas esse estudo foi feito de uma forma interna, tá? Então, o gerânio, ele precisa ser utilizado pelos homens internamente, tá? Como a gente está falando de um óleo essencial de flor, né? Ele é um floral. Às vezes a pessoa não gosta mesmo, né? De sentir na água, no mel. Pode também tomar com a cápsula que eu mostrei para vocês, tá? Então, como é que eles vão usar? 2 gotas de manhã, 2 gotas de tarde, 2 gotas de noite. Isso vai fazer com que o espermatozoide tenha mais qualidade, ele seja mais ágil e ele consiga, assim, chegar até o objetivo dele e virar um embrião. Porque muitas vezes a gente sabe que que muitos homens que têm um problema de infertilidade é por causa da qualidade dos espermatozoides. Então, o óleo de gerânio, ele vai ajudar nessa qualidade dos espermatozoides referente ao homem, tá? Então, se você é um casal, o homem também pode tomar o gerânio. E eu não vou falar do outro óleo. Eu ia falar, mas eu não vou falar, porque eu vou deixar o outro óleo. A gente tem 2 óleos essenciais para o homem utilizar, mas eu já dei a dica do gerânio. E o que eu queria falar para vocês? Nós estamos montando o nosso calendário de treinamentos, tá? E o nosso calendário de treinamentos, quando eu sentei com a minha equipe para a gente conversar, a gente vai fazer treinamentos específicos. Então, por exemplo, mês de março é o mês da mulher. Então, os nossos treinamentos vão ser voltados todos para mulher, tá? Então, a gente vai falar sobre TPM, a gente vai falar sobre só de hormônios, a gente vai falar sobre o cabelo. Então, a gente vai falar sobre muitas coisas. E podem ter certeza que a primeira aula de março, que é daqui 2 semanas, eu venho falando sobre o segundo óleo essencial que o homem pode utilizar para infertilidade, para melhorar a qualidade do espermatozoide, ok? Então, vamos abrir para perguntas. E agora, pessoal do Insta, um beijo para vocês. Até próxima terça-feira. Vamos lá, pessoal. Agora aqui com vocês, pessoal que fica aqui no Zoom, que está aqui. Gostaram da aula? Como é que foi? Tudo certo? Estão gostando desse novo padrão que nós estamos mantendo aí? Como é que está a questão do horário? Eu vou fazer o seguinte. Vou mandar aqui para vocês de novo as nossas redes sociais para vocês
nos acompanharem. Eu estou colocando aqui o e-mail de novo, se você quiser participar, e a hashtag para você compartilhar a sua história com a gente. Tava com saudade, Paty, que bom, eu também tava com saudade de você, pode acreditar. Vamos lá, seria 10 ml de óleo de coco e 5 gotas de óleo essencial? Não, Karina, quando a gente fala de uma diluição de 5%, a gente está falando que a gente vai usar 15 ml, tá? Eu prometi que eu vou trazer a tabela de presente para vocês, tá? Então, eu vou entregar essa tabela para vocês, mas a gente está fazendo alguns ajustes referente a como encaminhar essa forma para vocês de uma forma mais didática, tá? Por isso que eu não mandei ainda. Mas, com certeza, você pode pedir para o seu líder ou para alguém do grupo mandar uma tabela e ele vai te mandar uma tabela completa. Mas quando a gente estiver falando de 5% de uma diluição de óleo essencial, a gente está falando que a gente vai pegar um vidrinho de 15 ml, como esse, encher de óleo de coco e colocar 15 gotas de óleo essencial. É essa diluição, tá? Então, 5%, desculpa, 15 ml de um óleo vegetal e 15 gotas do óleo essencial. Não é cada óleo 15 gotas, é 15 gotas ao todo. Se você for usar um óleo, como eu falei aqui sobre o sálvia, você vai colocar 15 gotas de sálvia. Se você tiver que usar mais gotas, mais óleos essenciais, então você vai pegar os óleos essenciais e vai distribuir. Nem sempre você vai distribuir a quantidade exata. Então, por exemplo, se eu fosse colocar orégano nessa mistura de 15 gotas, eu colocaria uma gota de orégano e dividiria entre os outros óleos. Então, tem que prestar atenção qual é o protocolo que você está fazendo, por que você está trazendo e quais são os óleos essenciais. No caso da sálvia, que é o tratamento, que é o auxílio, né, da endometriose, a gente vai usar 15 gotas de óleo essencial de sálvia para 15 ml de óleo de coco, tá? Vamos lá. E quem só tem infertilidade sem endometriose? Olha só, na verdade, a infertilidade, a gente falou hoje aqui que você pode utilizar a sálvia para infertilidade, tá? Mas tem uma causa para essa infertilidade. E a gente falou uma delas sobre o processo psicológico e também a gente não entrou muito a fundo no processo psicológico, porque é a parte que eu mais amo e a gente falaria aqui 10 horas. Mas tem a questão emocional, a questão psicológica, tá? E também uma das questões é a endometriose. Então, primeiro você precisa saber qual é a causa da infertilidade, tá? Mas, mesmo que seja diversas formas de infertilidade, tá? O sálvia é um ótimo óleo para você utilizar. E aí você não precisa usar, dependendo da infertilidade que você tiver, você não precisa trazer o copaíba ou melaleuca. Você utiliza somente o sálvia, que já vai ajudar muito. Inclusive, eu falei sobre os dois exemplos que eu trouxe, foram de casais que já faziam, que tinham um processo de infertilidade, tá? Um deles não tinha endometriose, tá? Era um outro processo de infertilidade, era uma outra questão, a infertilidade, e só com uma sálvia eles conseguiram engravidar depois de 3 meses. Então, assim, como eu falei para vocês, se pudessem escolher, eu trouxe vários óleos essenciais para vocês, né? Mas quando a gente fala de um óleo essencial único, o Salve Esclareia é muito importante. Tá? Ele é realmente muito importante para esse quesito de regularizar realmente os nossos hormônios, tá? Pode tomar o sálvia para quem tem ovário policístico também, tá? E se você tiver ovário policístico, pode também fazer o mesmo processo do melaleuca e do copaíba, tá? Pode fazer, sem problema nenhum.
A gente tem outras técnicas, tá, pessoal? Mas essas outras técnicas não dá para trazer tão profundamente, a gente precisa explicar mais profundamente, não só como banhos de assento, como realmente passar os olhos internamente. Então, esses processos são procedimentos mais delicados, aqui a gente lida com várias pessoas, pessoas iniciantes, pessoas que já usam, pessoas... Então, não dá para trazer muitos procedimentos com uso de óleos essenciais para uma sala aberta, tá? Mas podem ter certeza que a gente vai falar sobre outros vários modelos. Mas esse modelo, sim, que a gente utiliza, que eu estou passando para vocês, vai ajudar e muito. E não só ajudar, a gente tem resultados, sim, como eu falei para você. A gente faz uma mescla do que é científico com o que a natureza pode nos trazer, e a gente sabe que muitos procedimentos não vão ser estudados, porque os óleos essenciais não podem ser patenteados por alguém ou por uma empresa em específico. Então, aquele processo, aquele procedimento, então, eles não têm como ganhar referente à patente sobre isso, então por isso que eles não fazem um investimento em muitos estudos com óleos essenciais, só para vocês saberem, tá? Mas a gente tenta, sim, trazer estudos científicos para vocês, sim, para vocês terem mais autonomia para falar com as pessoas, para vocês se sentirem mais seguros, também para aquelas pessoas mais céticas que precisam de maiores informações, de estudos científicos, então por isso que a gente também traz isso nas nossas lives, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui se nós temos perguntas. Enquanto eu vejo aqui, que eu vi só as últimas perguntas aqui, tá? Enquanto eu vejo se tem mais perguntas, quem tiver uma pergunta, quem quiser abrir o microfone, essa é a hora, tá, pessoal? Pode abrir o microfone, pode perguntar. Vamos lá. Oi, Thalita. Olá. Não ficou claro para mim. Tá. Primeiramente, obrigada pela oportunidade. Não ficou claro, no caso de só ovário policístico, como que tomaria apenas o sálvia? Pode colocar na gota se você quiser, tá? Pode tomar 3 vezes por dia. Pode tomar 3 vezes por dia. De novo, você precisa fazer o processo tópico também abaixo o ventre, tá? E eu recomendo que também, não vai dar para eu mostrar aqui agora, mas aqui, bem no final da coluna, aqui no cóccix, sabe? Então, vocês também podem passar o óleo essencial ali, o mesmo óleo que você passar abaixo do ventre, você também pode passar na região do cóccix, tá? Junto. E aí você faz esse processo do sálvia topicamente de manhã e à noite, e aí você pode tomar o sálvia, e aí você pode aumentar para 1 ou 2 gotas de sálvia de manhã, de tarde e de noite. Ok. Então, seriam 2 gotas 3 vezes ao dia. Isso, 1 ou 2 gotas. Por que a gente sempre dá esse espaçamento de 1 ou 2 gotas? Vão ter pessoas um pouco mais sensíveis, vão ter pessoas que nem vão precisar de 2 gotas, tá? E aí a gente abre esse leque, vamos dizer, né? De uma quantidade de gotas menor e uma quantidade de gotas maior, justamente por isso, né? Para ver qual o impacto que realmente aquilo se dá no seu corpo. E aí é conhecer o seu corpo e trazer os óleos essenciais como estilo de vida, porque só quando você traz os óleos essenciais como um estilo de vida é que você vai se tornando cada vez mais independente para usá-los. E aí, quanto mais você estuda, mais você vai ver que tem mais possibilidades para você. Por exemplo, só vou dar um exemplo meu, tá bom? Quando eu viajo, quando eu vou fazer viagens para dar treinamentos presenciais e a gente precisa viajar para fora, para outras cidades, e às vezes eu tinha uma sinusite muito terrível. Eu já operei de sinusite, da minha sinusite. Não é uma sinusite que forma uma secreção que eu fico
que fanha, não, mas é uma sinusite que me dá muita dor de cabeça. E quando eu viajava de avião, gente, eu faltava morrer dentro do avião. Vocês não têm uma ideia de como era terrível a dor que eu sentia. Parece que o meu cérebro ia sair para fora, parece que o meu cérebro todo estava sendo pressionado e que ele ia sair pelos meus olhos, que ele ia sair pelo meu ouvido. É a coisa mais horrível. Não sei se quem tem sinusite que anda de avião sente a mesma coisa que eu sinto, né? Mas era a coisa mais terrível do mundo. E aí tampava o meu ouvido, eu ficava pelo menos umas 5 horas depois que pousava o avião para eu me recuperar. E quando eu andava de avião, quando eu voltava para casa, quando o avião subia, não, estava tudo tranquilo, mas quando o avião começava a descer, gente, era terrível. E aí o que aconteceu? Geralmente a gente passa um protocolo para quem tem sinusite, rinite, sobre os óleos essenciais que trabalham nas nossas vias aéreas, né? Mas a gente esquece que a gente tem um processo inflamatório. E aí eu usei o orégano. Eu usei antecedendo a minha viagem, eu estava testando um protocolo de intestino. E eu sempre testo os protocolos comigo, né? Alguns protocolos que eu acho muito bacanas, eu testo em mim para eu poder ter a vivência e a experiência para eu passar para as outras pessoas de como é. É muito importante eu saber como é para o meu olho poder brilhar e eu falar, faça que eu fiz e vai dar certo, né? E a gente sai do papel, né? A gente sai daquele protocolo do papel. E aí eu estava fazendo um protocolo de intestino e eu realmente estava tomando uma bomba, né? Eu estava tomando uma bomba só para vocês perceberem o impacto, tá? Eu estava tomando orégano e canela, 4 gotas de cada. Então eu colocava pela manhã 4 gotas de orégano na cápsula e 4 gotas de canela. À tarde a mesma coisa e à noite a mesma coisa. E aí a primeira vez que eu tomei, eu comecei a sentir uns cleques na minha testa. Sério, a coisa mais assim estranha assim. Sabe quando parece que tem uma coisa soltando? Era exatamente essa sensação que eu tinha, tá? Que tinha uma coisa assim soltando, fazia uns cleques, mas não era sempre, era de vez em quando. E eu fiz o meu protocolo e eu fui viajar. Quando eu fui viajar, eu já estava, quando o avião começa a descer, eu já começo a sentir. Eu senti um impacto, mas não foi um impacto que eu sentia aquela dor intensa. Eu falei, nossa, lá vai vir a dor, né? E não veio. Não veio a dor, eu não senti aquela dor horrorosa, meu ouvido não tampou. Eu falei, gente, o que aconteceu? Não, peraí. O orégano fez alguma coisa aqui na minha cabeça. Fez alguma coisa com a minha sinusite. Então, assim, você vai descobrindo que os óleos essenciais, eles têm poderes eles têm poderes no nosso corpo. E eles trabalham no nível que a gente muitas vezes desconhece. Então, o orégano é um óleo muito importante para a gente utilizar para quem tem uma sinusite crônica, quem tem uma sinusite. Por quê? Na verdade, a gente está falando que existe um processo de vias urinárias e esse processo é um processo inflamatório. Existem bactérias ali e aí eu comecei a estudar mais, óbvio, né, que aí eu comecei a ver o que tinha acontecido comigo com aqueles óleos essenciais que eu estava fazendo para o intestino e que tinha também funcionado. Então, só para vocês entenderem a quantidade de óleos que eu usei, né, para fazer um processo, e de novo, gente, eu estou falando do protocolo que eu fiz para vocês, mas era um protocolo curto, tá? E um protocolo que eu estava fazendo para uma limpeza do meu intestino, e eu só não usei esses óleos essenciais. Eu usei o ômega, eu usei probiótico, então eu usei outras coisas para me ajudar. Pelo amor de Deus, não saiam daqui falando assim, olha, a Thalita falou que eu posso usar mais de 30 gotas por dia. Não é nada disso. Tá? Eu só estou contando o que eu vivi para vocês saberem que existem dosagens, que às vezes a gente usa uma dosagem maior e faz um efeito. Então, o que eu percebi
com isso que aconteceu. Enquanto eu tomava uma gota de orégano, 2 gotas de orégano, não foi o suficiente para causar um impacto tão profundo na minha sinusite. Mas quando eu trouxe um impacto para o meu corpo, quando eu trouxe mais óleos essenciais, num período curto, óbvio, aquilo foi capaz de fazer diferenças no meu organismo. Tá? Então você vai conhecendo, vai se descobrindo através do conhecimento. E de novo, o conhecimento ele é libertador, tá? Então assim, de 1 ou 2 gotas você pode usar sim, tá? Mas vai conhecendo o seu corpo, tá bom? Espero ter ajudado e aí compartilhando um pouco mais da minha experiência com vocês. Roseli disse que demorou mais de 13 anos para engravidar, passou por 5 cirurgias, é muito difícil, é mesmo. E a gente sabe a endometriose profunda, e a gente sabe que, olha só, 13 anos, né? Imagine o processo psicológico que não tem essa mulher, esse casal, né? E os óleos essenciais, eles também atuam nesse nível emocional. Tá? Então, quando você estiver usufruindo do lavanda topicamente, ou de uma forma aromática, você pode ter certeza que isso também vai trabalhar com as suas emoções. Quando a gente trabalha com a parte do olfato, a gente trabalha diretamente com o sistema límbico, que tem tudo a ver com as nossas emoções. Então, isso vai fazer uma diferença enorme no processo também com os óleos essenciais. Além do processo de regularizar e equilibrar os seus hormônios, vai fazer um processo incrível na sua estrutura emocional, tá? Alguém me perguntou sobre o óleo essencial para parar de fumar. Wellington, eu indico que você mande isso para o atendimento@talitamorim.com.br, tá? Que provavelmente esse é um tema que as pessoas pedem muito e com certeza esse tema vai estar no quadro Thalita Responde, tá bom? E aqui a gente vai responder assuntos voltados ao nosso tema. Não é que a gente não queira falar, tá? É porque senão a gente pega um período muito longo de tempo e ainda não é essa proposta que a gente quer, tá bom? Então, coloca lá e a gente vai ajudar vocês. Oi! Eu só me confundi uma coisa aqui. Sobre o canela e orégano na ingestão, são 2 ou 3 gotas de cada óleo? Na verdade, esse protocolo eu usei para fazer um protocolo de intestino, tá? Sim. Mas para o seu processo de sinusite, não precisa do canela. Você só usando o orégano já vai ser o suficiente. Eu usei 4 gotas, tá? 4 gotas de manhã, 4 gotas à tarde, 4 gotas à noite. Eu usei o canela, mas era com o propósito do intestino. Mas depois eu deixei passar, eu fiz uma janela de muitos meses, tá? E aí eu voltei a usar o orégano, mas o orégano puro, para também entender o que eu sentia referente à minha sinusite, né? E eu fiz o mesmo protocolo, mas eu só fiz com o orégano, tá? Eu não fiz com a canela, eu só fiz com o orégano e deu muito resultado. Vamos lá. Será que eu não conhecia antes os óleos essenciais? Olha só, Roseli, o que eu posso dizer para você? Às vezes a gente tem uma frustração em não conhecer os óleos essenciais antes, né? Em um determinado momento da minha vida eu também tive. Eu falei, caramba, se eu conhecesse óleos essenciais antes, como a minha vida seria diferente. Mas pensa que tudo acontece por um propósito, tá? Tudo acontece porque deveria acontecer. Porque a gente tinha aprendizados com aquilo. Alguma coisa tem que fazer sentido, mesmo quando essa coisa não é uma coisa tão legal para o momento. A gente sempre tem que se perguntar o que eu tenho que aprender com isso. E aí passar por aquela dificuldade e muitas vezes fazer daquela dificuldade uma coisa boa na nossa vida. Então hoje, agradece, porque hoje você tem a possibilidade dos óleos essenciais e com certeza a sua vida vai ser muito mais você vai ter muito mais qualidade, você vai ser muito mais feliz
usando óleos essenciais, com certeza. Eu sou muito mais feliz usando óleos essenciais, absoluta. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Quem mais fez uma pergunta? Eu já respondi. Ok. Olha só, Marli. Usa os óleos essenciais, depois me conta como é que foi, hein? Por favor, hein? Olha o comprometimento com vocês comigo, hein? Coloca lá, hashtag Viva Naturalmente e conta a sua história que eu quero saber. Olha só, a Paty, ela colocou aqui, ó, Thalita, minha irmã estava fazendo uso do Clarisage. Ela tinha tireoide e estava fazendo o tratamento. Ela estava fazendo o tratamento de tireoide e impossível de engravidar. Quando ela foi no médico, descobriu que estava grávida. Então, para vocês verem, Paty, pega essa experiência, coloca lá nas redes sociais, hashtag conta essa experiência com o óleo de Clarisage, que é o Salves Clareia. Imagina, ela queria engravidar, mas estava fazendo um tratamento de tireoide e a médica falava que ela não podia engravidar fazendo esse tratamento. E ela estava usando o Clarisage e engravidou. Realmente incrível, gente. Quando eu começo a ler as histórias, quando eu começo a receber os feedbacks, assim, eu vibro, eu pulo, eu vejo que são vidas que estão sendo transformadas, porque quando a gente fala de filhos, eu nem vou começar a falar de filhos, né? Porque uma das coisas que me fez chegar até onde eu estou e passar por tudo que eu passei foi porque eu queria ter filhos. E então, assim, é realmente extraordinário, gente. É realmente transformador. Alguém perguntou sobre se não vai ser gravado porque tem uma amiga que está na França e queria assistir o treinamento. Olha só, os nossos treinamentos, eles vão estar disponíveis para quem está assistindo a gente online, tá? E aí o que acontece? Vão ter pequenas partes do treinamento que vão ser disponibilizadas no canal, tá? E ela fica 24 horas nas nossas redes do Facebook e do Instagram. Depois das 24 horas, elas verdadeiramente não estão mais disponíveis porque a gente vai usar esse material para fazer outras coisas para beneficiar vocês também. Mas é muito importante que a gente tenha esse vínculo de comprometimento de quem está aqui recebe a informação. Quem não está, esteja na próxima terça para receber as informações, tá bom? Então, 24 horas eles vão estar no nosso canal, então vocês podem ir lá, vocês podem assistir 24 horas. Passou as 24 horas, realmente não tem mais, tá bom? Alguém mais quer fazer alguma pergunta para a gente terminar o nosso treinamento de hoje? Quem gostou e quiser compartilhar, compartilha. Eu vou colocar aqui de novo, tá? Todo mundo tá vendo o chat? Eu estou achando vocês tão quietinhos hoje. Olha só. Então, eu vou compartilhar aqui de novo, tá bom? Então, amanhã tem o Thalita Responde. Quarta-feira, amanhã tem Thalita Responde. Entrem lá, vejam o que a gente vai falar. Não são vídeos longos, são vídeos curtos, mas são vídeos importantíssimos para o seu dia a dia, tá? E na quinta-feira a gente vai falar, não sou eu, mas vai vir uma equipe muito bacana aí falar sobre emagrecimento e óleos essenciais. E se esse assunto te interessa, convide as pessoas e também diga para elas que se elas perderem, elas também vão perder a possibilidade de estarem ali na hora e usufruírem dos conhecimentos de como usar óleos essenciais para emagrecer, porque não vai ter reprise. Tá bom? Tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Não?
Ótimo, então a gente encerra por aqui. Muito obrigada. Gente, gratidão por vocês estarem aqui comigo mais esse dia. Eu só tenho que agradecer por vocês estarem aqui, porque é por vocês que nós estamos aqui fazendo isso. Eu espero ter ajudado vocês, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda um e-mail para atendimento, entre nas nossas redes sociais e aí a gente vai se falando e se encontrando. Até a próxima quinta-feira e até amanhã no canal com Thalita Responde. Um beijo, até mais.